Olá, gente! Bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal, um vídeo de bate-papo pra eu já ir me acostumando com a ideia de um podcast. Eu sei que vocês gostam de me ouvir falar e pra mim faz muito bem praticar o máximo possível o português, então aqui estou eu. Não sei se esse cenário aqui tá legal, com as plantas, a televisão, mas enfim, com a luz ficou a melhor opção agora porque tá entrando um sol tão gostoso. Isso aqui pro vídeo não vai ser legal, né? Ficar olhando assim contra o sol. E eu vou logo falar, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu estou começando a ter conjuntivite, porque a família inteira teve, então, obviamente, a mãe também pega. Então é isso. Mas, pro vídeo de hoje, gente, eu queria muito responder uma pergunta que eu recebi faz um tempinho, e agora eu sinto que está no momento certo de abordar mais sobre esse assunto aqui no canal. Então, se você está pensando em ter filhos, ainda não tem, ou se você tem um, está pensando se quer ter mais um, ou o terceiro, de repente, esse vídeo é para você. Mas também é para as pessoas que gostam de me ouvir falar, tá? Então aproveita, pega o seu chazinho, de repente fone de ouvido, para o maridão não ficar irritado com a minha voz. E vamos começar esse vídeo. Se você é novo, se inscreve, já vai deixando seu like. E me acompanha lá no Instagram, porque eu tô sempre aparecendo por lá também. Então, sobre qual assunto a gente vai conversar hoje? Um tempo atrás eu recebi a pergunta sobre ter um ou dois filhos. O que eu achei mais desafiador? O que foi mais intenso, assim? Qual mudança foi mais intensa pra mim? E obviamente que eu não vou conseguir responder isso num vlog, né? Por isso que eu tive que sentar pra dedicar um vídeo inteiro sobre esse assunto. Deixa eu só começar aqui. Quando eu tava pensando em ter um segundo filho, eu busquei por esses tipos de assuntos e eu não achei, assim, um vídeo muito legal, bem informal, de bate-papo. Então, por isso que eu achei legal trazer esse assunto aqui pra vocês. E deixa eu só logo falar que isso daqui sou eu. Eu vou contar sobre a minha experiência, né? Obviamente, todo mundo vai ter uma outra ideia, de repente, sei lá, um outro pensamento, outra experiência também, porque cada criança é diferente, eu acho que isso daí também conta muito, né? Que tipo de criança que a gente tem pra tomar uma decisão dessas. Idade também, né? Eu acho que isso daí também é importante, idade da mãe. Então, eu vou contar pra vocês sobre a minha experiência. Pra contar sobre isso, a gente vai voltar desde o começo, tá? Então, eu, Raquel, sempre quis ter filhos. Eu sempre quis ter filhos porque eu fui criada numa família tradicional, quer dizer, nem tão tradicional assim. Porque quando eu estava na barriga da minha mãe, meus pais ainda não estavam casados, mas se casaram. E eu sempre tive essa ideia, eu quero ter filhos, quero casar, eu quero usar aquele vestido branco, porque tem muitas pessoas hoje em dia que não ligam muito pra isso, né? E que também têm filhos sem casar, ou até nem querem ter filhos. Então tá todo mundo tem que decidir isso pra si. Mas pra mim, eu sempre soube que eu queria ser mãe, e sempre soube que eu queria ter uma família grande. Então, eu sempre busquei um parceiro que eu me via, e deixa eu logo esclarecer, se você tá entrando nesse vídeo se você tá ainda entrando só por trás desse vídeo, gente, eu travo no meu português às vezes porque eu cresci aqui na Holanda, tá? Então, só quis deixar isso bem claro, porque às vezes eu sinto uma vergonha por errar algumas coisinhas em português, mas enfim, eu sempre busquei um parceiro que eu sabia que ia ser o pai dos meus filhos, que ia ser aquela pessoa pra mim. E nele eu só encontrei o meu parceiro atual, Ilan, graças a Deus. Eu esperei pra encontrar ele pra ter os meus filhos. Então, eu encontrei o meu marido atual com 30 anos. Infelizmente só com 30, porque na verdade com 25, 26 anos eu já tava pronta pra ter filhos. Eu nunca fui aquela pessoa que queria festejar, badalar. Eu queria ter essa experiência de me tornar mãe e criar uma família. Então,
Aí que pra todo mundo vai ser diferente, né? Tem mulheres que estão começando uma carreira nova com 25, 26 anos. E hoje em dia, especialmente na Holanda, isso é super normal, de só ter filhos final dos 30. Aqui, ter antes dos 30 é que é cedo, mas enfim. Tem várias coisas que a gente não tem na mão. Eu encontrei o Ilan com 30 anos e obviamente que quando você encontra o seu parceiro da vida, você não quer logo ter filhos, você quer curtir a vida, você quer conhecer o cara, né? Ver se realmente tá tudo certo e ver se vocês querem as mesmas coisas. Mas com o Ilan, eu logo percebi que eu queria tudo com ele. Então, dentro de 1 ano e meio, ele me pediu em casamento, o que é rápido. E depois de 2 anos a gente se casou. Depois de 2 anos a gente se casou, meu Deus, muito rápido. E a gente, os dois, né, a gente sempre falava em ter filhos. O Ilan, na verdade, ele não tava muito afim, porque ele gostava muito da nossa vida como casal. A gente tinha uma vida muito tranquila, ele tinha um bom emprego, eu ganhei a liberdade dele de me reencontrar, porque eu tinha acabado de parar com o emprego, não estava mais dançando, porque eu me formei como bailarina, então eu estava muito perdida assim na vida, precisando de um foco, e ele me deu a liberdade de me reencontrar, de me procurar, de achar uma identidade nova pra mim, vamos dizer assim. E aí o meu foco era casar e ter filhos e beleza, eu achava que isso daí ia ser, sabe, aquilo pra mim. E foi isso que aconteceu, a gente se casou e eu falei pra ele, né, olha, eu não sei, mas eu quero ter filhos, então a gente vai ter filhos, sabe, porque eu é que mando nesse casamento. E ele também sabia, porque no nosso primeiro encontro eu já tinha falado que eu queria ter filhos, então tava tudo certo. Só que ele realmente duvidou um pouquinho, porque ele curtia muito a vida sem filhos, sem preocupações. E eu também, gente, eu também. Mas pra mulheres é diferente, né? A gente quer talvez passar por essa experiência de se tornar mãe, enfim. Eu tava muito empolgada pra essa jornada. E eu logo engravidei, dentro de 1 mês, foi muito rápido, depois do casamento. A gente se casou e 2 meses depois, ou 3, eu já tava grávida. Então foi tudo assim, bem planejado. É bizarro que foi tudo de uma maneira tão tranquila e que bênção, né? Eu ainda sou muito grata por tudo isso, mas enfim, eu fiquei grávida, eu tava assim tão feliz que finalmente meu sonho de me tornar mãe, de ter uma família, estava acontecendo. E ao mesmo tempo também, assim, levemente estressada, talvez, eu não sei se estresse não é a palavra certa, mas assim, preocupada com a mudança, porque ia ser uma mudança grande nas nossas vidas, mas, sei lá, eu olhava ao meu redor e muitas pessoas têm filhos, né? Então eu imaginava que eu também conseguiria ter, enfim. Mas antes de o bebê nascer, eu curtia muito a minha liberdade de ver as minhas amigas quando eu podia, ir pro trabalho do meu marido. Realmente não tinha outra coisa que me prendia. E durante a minha gestação, eu sou uma dessas que eu não gosto, assim, de ficar pesquisando, lendo sobre o assunto de me tornar mãe. Eu li alguns livros para saber sobre as partes físicas, eu me preparei um pouquinho pro parto, mas também não muito. E eu imaginava que ia ser de boa, eu vou conseguir, eu vou ser a melhor mãe do mundo, espero, mas eu realmente imaginava isso. E aí tudo bem, o bebê nasceu e a vida muda, né? De um dia para outro a vida muda, porque você ganha um filho e é isso. E logo na primeira noite, eu sabia que eu ia dormir pouco, mas a gente só sabe o que isso quer dizer, privação de sono, quando a gente tá passando por ela, né? Isso é real. Você ouve uma outra pessoa reclamando, falando sobre a falta de sono e não adianta, a gente não consegue imaginar como é que é isso só quando a gente tá passando por isso. Porque eu agora não tô com privação de sono, então pra mim agora já é diferente. Quando eu ouço uma mãe falando, eu consigo imaginar, mas eu não tô sentindo o cansaço que ela sente, sabe? Então, enfim.
Eu sabia que isso existia, mas eu não sabia o que isso faz com uma pessoa, o que isso realmente queria dizer. Meu filho nasceu e de um dia para outro, naquela noite mesmo, eu vivi a privação de sono. E depois disso, não mudou. O meu marido estava na cama deitado e eu fiquei literalmente a noite inteira andando para lá e para cá com o Itai, porque eu também não sabia muito bem o que fazer. A gente chegou aquela tarde com ele em casa e entramos na noite e eu não sabia o que fazer. Então eu ficava dando peito e eu ficava andando pra lá e pra cá e eu via meu marido deitado na cama. E deixa eu logo esclarecer, meu marido é muito parceiro, tá? Mas pra ele também foi uma experiência, assim, se tornar pai, né? Você não nasce sendo pai. Então eu me lembro que naquela noite eu já percebi que ia ser diferente do que eu imaginava. Eu acho que hoje em dia a gente tem muitas matérias, muitos vídeos, muitos vlogs, muitas coisas contando sobre a maternidade real. Mas naquela época eu não assistia muito isso. Então eu não acompanhava alguém que já passava por essa fase. Então eu realmente não sabia, gente, não sabia. Enfim, aí eu fiquei aquela noite. Depois disso, na verdade, não mudou. O meu bebê, o Itai, precisava muito de mim, porque eu dava de mamar e depois que eu me tornei mãe, eu não tive essa paixão, sabe? Que todo mundo fala, ai, amor à primeira vista. Pra mim, realmente foi construindo uma relação com ele que o amor foi crescendo. Eu sei que muitas mães se sentem diferentes, ocupadas por não sentir esse amor à primeira vista, mas por outro lado não é estranho, né? Porque você tá conhecendo a criatura que obviamente saiu de dentro de você, você tá conhecendo pela primeira vez, então é uma relação que precisa ser construída. E pra mim eu já senti uma conexão com o bebê, o que o pai ainda não tinha, né? O pai ainda não sente essa conexão logo do início. E novamente, pra todo mundo vai ser diferente, tá? Isso daí é a minha experiência. As primeiras 2 semanas o Ilan ficou em casa comigo, mas depois de 2 semanas ele teve que voltar pro trabalho. E olha que a gente conseguiu prolongar a estadia dele em casa, a folga dele, porque ele tem o próprio negócio, então depois de 2 semanas ele precisava voltar. E foi aí que o bicho pegou, porque o Ilan, quando tava em casa, cuidava da gente, fazia comida, ele realmente é muito parceiro. Só que, obviamente, a mãe sou eu, né? Então, quando a gente comia, eu vivia com o bebê nas mãos, tentando comer. E eu sou esse tipo de pessoa, eu preciso de uns momentos no dia que eu consigo relaxar. E foram poucos, porque os meus bebês, no início das vidas deles, são muito grudados e apegados. E é muito gostoso. Porém, eu precisava de ter uns momentos assim pra mim, pra poder comer, relaxar, conversar, sabe? E no início, não tem jeito, né? Isso daí acontece, o bebê precisa muito da mãe. Aí o Ilan voltou pro trabalho e aí eu percebi, no momento que ele fechou a porta, uma solidão. Gente, eu não tava sozinha. Os meus pais moram 5 minutos daqui, eu tenho amigas. Mas eu percebi uma solidão. E aí a minha vida realmente mudou. Porque eu não conseguia ir junto pro trabalho do marido, eu ficava presa com o bebê. Eu tenho esse negócio de tédio, que eu sinto tédio muito facilmente quando eu não tenho, assim, uma coisa pra fazer. Eu fico com tédio. Isso eu logo senti. Então eu saía de casa, sempre ia pra casa dos meus pais, lá eu tinha companhia, meio pra escapar do que eu realmente estava sentindo. Não sei se faz sentido isso. Mas foi uma fase muito difícil pra mim. Eu meio que lutei contra a minha vida atual naquele momento, de ter me tornado mãe. A gente ficava pensando sobre a vida antes de ter filho. Eu nunca senti que... Ai, será que a gente fez a coisa certa? Isso não, porque eu queria sempre ser mãe. Mas na realidade... ser mãe era uma outra coisa na minha cabeça. Ter um bebê pequeno exige muita paciência, muito trabalho, muito cuidado. E pra mim, por isso que hoje em dia também eu faço terapia, né? Pra poder entender da onde é que surgia tudo isso que eu sentia no meu primeiro ano de ser mãe. Mas pra mim isso foi uma mudança muito radical, muito radical. E o primeiro ano eu passava os dias bem triste, sendo que você tem na mão
a sua peça mais valiosa na vida. E ele, o Itai é a coisa mais fofa, gente. Então não era ele, era eu. E aí acordava bem cedo, não dormia bem, demorou 1 ano pra ele dormir bem, eu amamentava, enfim. Foi difícil, foi muito difícil. Depois daquele primeiro ano pra mim, já parece que a chave tinha virado. Ele começou a, né, andar, se comunicar, então a gente começou a construir uma relação e isso ajudou muito, no meu caso. E a gente, o Willa e eu, a gente sempre falava em ter um segundo, porque a gente queria um parceiro para o nosso primeiro filho, né? Então, depois desse primeiro ano é que a gente começou a ter coragem de novo, e eu imaginava que, agora eu já tive um, eu sei desse primeiro ano, eu sei o que eu passei, eu vou conseguir lidar melhor com tudo isso. A mudança, a maior mudança da vida, mudança mais radical já aconteceu. Então, mesmo sendo mais trabalho, porque 2 filhos vão dar mais trabalho, é mais bagunça, é mais bocas para serem alimentadas, né? Mais pessoas, né? Obviamente isso dá mais trabalho, eu imaginava que eu ia dar conta, porque, né, afinal, agora eu sei o que quer dizer tudo isso. E realmente, gente, pra engravidar, assim, o meu segundo filho, foi, de novo, dentro de 1 mês. Então, eu acho que o meu corpo entende o que tem que acontecer, sabe? No momento certo. Eu engravidei super rápido, a gestação foi de novo uma maravilha. Obviamente que eu ficava mais cansada, né? Porque eu já tinha um bebê bem agitado andando aqui pela casa. Mas eu curti muito. E aí, dessa vez, foi uma menina. Então, pra mim, assim, tava melhor impossível. Uma menina, um menino. E eu curti cada momento da gestação, porque a gente não sabe se depois dessa vai ter mais uma, né? O parto super rápido. E é engraçado, porque quando a Shira nasceu, a minha filha, eu já tive uma outra experiência. Porque você sabe o que é sentir esse amor por uma criança. Você sabe o quanto esse amor vai crescer. Então ela nasceu e pra mim já foi logo aquela sensação de... Ai, coisa boa. Porque o Itai me ensinou isso. Eu vou chorar. Claro que eu vou chorar. O Itai me ensinou isso nesse primeiro ano. De sentir o amor pro seu filho. Então com a Shira isso foi imediato. Eu logo fiquei apaixonada por ela. E trouxe ela pra casa, o encontro com ela. E o Itai assim, gente, pra mim não tem preço. Ver os dois juntos, eu fico pensando, por que eu não tive antes, sabe? Eu não sei, não tem como voltar atrás, né? Mas a gente fica tão inseguro, porque por um lado a gente não quer que o primeiro filho não ganhe para de ganhar aquela atenção que ganha dos pais, porque quando vem um segundo bebê, obviamente, ganha menos atenção. Mas os momentos deles juntos, sabe? São tão bons, eles brigam muito. O Itai sente muito ciúmes da irmãzinha. Eles brigam muito. Mas ver eles brincando juntos, os momentos são poucos, mas são tão... Recompensa tudo? Recompensório? Não, essa palavra não existe. Deixa pra lá. Recompensa todo o esforço. Eu acho que as mães com mais filhos vão entender isso. E aqui em casa rola muita briga, tá? Entre os dois, porque o Itai, desde que a Shira nasceu, ficou muito ciumento por ter que dividir, né, a atenção. Mas tudo isso faz parte. E aí, quando você tem 2 filhos, eu não achei muito diferente de um. O que é diferente é que você tem que tentar mudar o foco. Mudar o foco não, mas se dividir. Isso é um pouco complicado, porque você tá com um bebê, tentando ninar o bebê, dando atenção pro seu filho, que naquela época tinha 2 anos, né? Então, isso é um pouco complicado, que no começo eles têm outras necessidades. Mas assim, se eu for ver bem como eu passei por isso, por essa mudança de 1 para 2, pra mim não mudou nada. Que eu já era mãe. A minha vida já tinha mudado, já tinha que mudar o que tinha mudado. Então eu acho engraçado quando algumas pessoas falam que é mais difícil com 2. O que é mais difícil é que a gente tem menos tempo pra nós. Então quando a Shira hoje em dia dorme, tira a sonequinha dela, como agora, às vezes o Itai tá em casa acordado.
E aí eu não tenho esse momento sozinha pra gravar vídeo, pra trabalhar, pra comer, pra relaxar, não tenho. Mas eu não ligo muito pra isso. Tem dias que sim, tá? Tem dias que eu ligo sim. Mas se essa é a única dificuldade, pra mim, eu diria pra vocês, mães que estão na dúvida de ter o segundo, que é a melhor coisa. Assim, eu tô curtindo muito a interação entre os dois, a dinâmica em casa com dois. No primeiro ano é difícil, porque você não dorme muito bem, aí tem o filho mais velho, que talvez também levanta cedo. É muito cansativo, é super cansativo. Mas mudança de vida, pra mim, a mudança mais radical foi de 0 para 1 filho. Aí depois desse 1 filho, eu já fui aprendendo o que quer dizer me tornar mãe. Ainda tô aprendendo, né? Pra vocês que me acompanham aqui no canal, vocês sabem de todas as fases que eu passo, que eu tento dar o meu melhor, mas eu não nasci sendo mãe. Tem gente que nasceu sabendo como é ser mãe. Tem mulheres que se dão super bem, né? Lidam super bem com esse papel de ser mãe. Eu não sou uma dessas. Eu acho que hoje em dia a gente tem vergonha, né? De talvez admitir isso. E eu super entendo, né? Mas eu tô aqui na internet pra quebrar esse tabu e pra mostrar pra vocês que tá tudo bem, a gente se esforça, a gente tá vivendo pra aprender, a gente comete erros e é só cometendo erros que a gente aprende, né? E eu acho que hoje em dia tem tanta informação, tem esses canais como, por exemplo, o meu, pra vocês saberem que não estão sozinhas. E é importante isso, a gente já, talvez antes de começar, a gente saber, a gente não ter aquela expectativa, talvez que eu tinha, que é só ser uma maravilha, porque quando não é, o que de fato às vezes não é aquela maravilha, a gente não se senta tão triste, tão sozinha, e não entra naquela solidão, que a solidão pode até virar uma depressão. Eu nunca tive depressão pós-parto, mas às vezes eu ficava na dúvida, será que eu tenho ou não tenho? Mas nunca foi assim tão terrível. Mas é uma coisa real, existe, né? E eu acho que talvez, não tendo expectativas tão altas, a gente talvez consiga já se preparar pelo que vem pela frente. Mas como eu já falei pra vocês, eu quero deixar bem claro que vai depender muito da criança. O Itai sempre foi um garotinho muito elétrico, energético, então quando eu queria tomar um café com uma amiga, ele nunca foi dessas crianças que você botava na mesinha com um brinquedinho e ele ficava 1 hora, sabe? Que tem criança que faz isso. O Itai nunca foi assim, ele sempre quis um colo e você tinha que andar o tempo todo pra lá e pra cá. Então sentar pra tomar um café com uma amiga, coisa que eu preciso, gosto, e isso me dá energia, não acontecia muito. Porque eu sabia que o Itai não gostava, né? Ele gostava, mas ele não foi nunca foi uma criança tranquila de sentar, sabe? E hoje em dia eu sei que isso é muito saudável. Do jeito que ele é saudável. Ele é muito energético, é uma criança, né? E isso daí faz parte. Tudo que eu tô falando também é sobre mim. Nada sobre os meus filhos, é sobre a minha jornada. E eu ainda estou aprendendo, eu ainda, às vezes, é confrontante ser mãe, porque os seus filhos são espelhos, sabe? Diariamente você tá andando com o espelho na sua frente. E esses são os seus filhos. Mas como eu sempre falo, eles estão aqui na vida para nos ensinar várias coisas e é a gente que decide o que a gente faz com isso. Enfim, pra responder essa pergunta, viu só, gente? Eu nem vou editar esse vídeo, 24 minutos. Pra responder a pergunta, a maior mudança pra mim, a mais desafiadora foi de não ter pra ter. Então, de 0 a 1 filho. Isso foi a maior mudança. Então, se você está na dúvida, tenho ou não tenho mais um, começa hoje, vai. Você não tem nada que perder. Não, gente, tô brincando, tá? Mas, então é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você, porque vocês sabem, né? Esse canal é uma comunidade
de mães, de pessoas honestas. Gostamos que você abra o seu coração e todo mundo vai poder ler os comentários. Então, se você gostaria de compartilhar a sua história, não só pra mim, mas para outras pessoas, talvez a sua experiência, todo mundo vai poder ler e comentar, interagir. Isso é que eu gosto, eu acho isso legal. Então, sua vez, eu compartilhei meu coração não, eu abri o meu coração, compartilhei a minha experiência, a minha história com vocês. E é isso. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, já vai deixando o seu like e venha me acompanhar no Instagram também. Então a gente se vê no próximo. Fiquem bem. Tchau!